roubo de celular virou a praga número 1 da segurança pública. Um furto de celular a cada 20 minutos. No Brasil, o que mais tem é roubo de celular. Mas você sabe o que de fato acontece com celulares roubados? Eu te digo, eles vão parar do outro lado do mundo. Mas como isso acontece? E qual o país que mais recebe celular através do tráfico? No último mês de abril, uma jovem chamada Sofia, moradora de Santa Catarina, viralizou na internet após ter seu celular roubado. Até aí nada de incomum no Brasil, né? Roubos, infelizmente, são tão comuns quanto o dia ser claro e a noite escura. Em São Paulo, por exemplo, a cada 3 minutos um celular é roubado ou furtado. Mas esse caso repercutiu mais por um fator. Sofia havia rastreado seu telefone e descobriu que ele estava num lugar peculiar. Primeiro, ela o rastreou e o localizou em São Paulo, já distante de Santa Catarina. Mas agora vem a parte mais surpreendente. Dias depois, ela fez um novo rastreio e descobriu que dessa vez ele estava na China. A jovem relatou tudo isso pelo Twitter. Meu iPhone roubado estava na Praça da Sé, em São Paulo, há 4 dias. Fui ver agora e ele está na China. Ela ainda compartilhou uma imagem que mostrava o endereço onde o celular supostamente estava, em Hong Kong, região autônoma do país mais populoso do planeta. Um celular roubado no Brasil vagava, então, no país com 1,4 bilhão de habitantes. Mas o buraco é muito mais embaixo, por uma simples razão. Esse não foi um caso isolado. O tráfico de celulares, especialmente iPhones, para a China é mais real do que você imagina. Smartphones são um ativo precioso nos dias atuais. Você precisa deles para praticamente tudo, seja para passar o tempo ou até mesmo para resolver seus maiores problemas diários. Dessa forma, é mais do que natural que você saia de casa com seu celular para todo canto que vá. Sua vida está no seu celular. Se perdê-lo, terá uma avalanche de dificuldades. Seja para trabalhar, passear ou ir a uma festa, seu smartphone estará no seu bolso. Num cenário hipotético, mas não tão distante da nossa realidade, onde você seja assaltado, uma infinidade de coisas podem acontecer e seu aparelho ir parar na China. A partir do momento em que ele está do outro lado do mundo, seu precioso dispositivo, que carrega todas suas informações vitais e desinteressantes, deixou de ser seu propriamente dito e passou a ser uma estatística. Isso mesmo, um número nas estatísticas sobre como milhares de celulares do nada surgem do outro lado do mundo. É um esquema global, simples assim. Primeiramente, é importante pontuar que não são todos os celulares, mas uma parte significativa deles que são roubados de modo a financiar esse esquema. E assim como todas as estradas levavam a Roma, todos esses iPhones roubados vão para uma cidade específica na China, Shenzhen. Por que especificamente essa cidade? Nós logo chegaremos lá. iPhones são roubados em todo canto do país nas mais diversas situações, mas não é qualquer bandido que compõe e trabalha, mesmo que não saiba para esse esquema em específico, né? A verdade é que existe um padrão, grandes eventos. Não é segredo para ninguém que se você vai a um evento que tenha muitas pessoas, é importante redobrar a atenção. Assim, especialmente os festivais de música, são vistos como prato cheio para bandidos fazerem, ironicamente, a festa. As razões para isso você já deve imaginar. São locais lotados, onde você esbarra em Deus e o mundo. Em qualquer momento de desatenção pode servir para que alguém passe a mão no aparelho que você estava usando para filmar o show e vai lá, seu celular não está mais lá. Após eventos como Rock in Rio, Lollapalooza, The Town e por aí vai, é comum ver vários depoimentos, assim como aquele da Sofia, sobre como as pessoas tiveram seus aparelhos furtados durante os shows. Nesses casos, me permitam uma licença poética exagerada para dizer: todos os furtos levam a Shenzhen. Agora vamos descobrir o que tem de tão especial nessa cidade, porque ela é o centro do tráfico de celulares roubados. Shenzhen abriga o maior mercado de eletrônicos do planeta. Existe um motivo para isso e teóricos da conspiração usam esse motivo para explicar por que ela é o centro e o destino de um esquema global de iPhones roubados. Esse mercado ilegal de iPhones furtados não só é proeminente na região, como também é famoso mundialmente. Acredite, não são só os bandidos brasileiros que fazem parte disso tudo. Europa e Estados Unidos também registram inúmeros incidentes semelhantes. Dessa forma, o mercado de Shenzhen é muito lucrativo e isso é fruto de uma organização aparentemente muitíssimo bem feita. Mas não poderia se esperar menos, não é? Se recebe celulares de todo o planeta, o mínimo de competência, por mais repulsiva que seja, deve ser esperado. Não são poucos os relatos de celulares que desaparecem e do nada ressurgiram na China. Assim como Sofia, o especialista em soluções de pagamento digital, Daniel Yubi, teve seu iPhone furtado. Mas sabe onde isso aconteceu? Foi bem longe do Brasil. Foi em Londres. Depois, ele estava a 10 mil quilômetros de distância em Shenzhen.
Num cenário desesperador, Daniel optou por tentar levar na esportiva o máximo que pôde e brincou no Twitter que esse era o ciclo da vida. A piada já indica um padrão que os estrangeiros conhecem muito bem, onde Shenzhen é o grande receptáculo de aparelhos roubados. Mas afinal, o que tem de tão especial na cidade chinesa para que o esquema se concentre lá? Bom, é simples. Shenzhen abriga as principais fábricas de iPhone do planeta. Eles saem de lá e voltam para lá, de certa maneira. A região respira iPhone. É altamente provável que o iPhone de Daniel tenha sido produzido por lá mesmo. Não só ladrões estão envolvidos para que essa cadeia funcione, mas também distribuidores, intermediários e, claro, revendedores. Os roubos são relativamente orquestrados, pois pode ser feito por um lobo solitário ou por um grupo que tem funções pré-definidas, como por exemplo, quem criará a distração para que o outro realize o furto. Após isso, o smartphone é enviado a um distribuidor, que tende a ter contatos no mundo do crime local. Essa é a pessoa que ficará responsável por despachar o dispositivo do Brasil ou de qualquer parte do mundo que esteja diretamente para a China. Ao chegar no gigante asiático, o item roubado é recolhido por um intermediário que deve levar a revendedores que terão uma missão: desbloquear o aparelho. O iPhone é bem conhecido por sua segurança e desbloqueá-lo de modo a configurar todo o seu software é uma tarefa demorada e às vezes impossível. Além de desbloqueá-lo, o revendedor deve limpar todos os vestígios que possam levar a um rastreio, o que nós já vimos que acontece com alguma frequência. Uma vez que o aparelho está purificado, a venda para terceiros pode ser feita. Existe também a possibilidade do aparelho ter suas partes desmanteladas, o que pode ser uma dificuldade, pois a Apple configura certos componentes internos para funcionarem somente em par com outros componentes originais da marca. Além de componentes desmontados e itens trocados, até mesmo um novo sistema operacional pode ser instalado, mas isso é muito raro. Vender o iPhone intacto é muito mais lucrativo do que vender seus componentes separadamente, por razões ligeiramente óbvias. Mais comum é a alteração do número de série do dispositivo. Se isso acontecer, dê adeus para ele, não terá mais volta. Isso porque, sem o número de série, você não conseguirá mais rastreá-lo com sua conta da Apple no iCloud. Ao realizar uma profunda pesquisa pela internet, é possível encontrar uma enxurrada de relatos de pessoas que foram assaltadas e depois viram que seus iPhones foram parar na China. Mas ora, se todo o planeta sabe desse esquema em Shenzhen, por que nada é feito a respeito? A bem da verdade é que, após um roubo, especialmente no Brasil, pouquíssimas pessoas vão atrás de fazer uma investigação profunda, que muito provavelmente não dará em nada. Após um assalto, a pessoa só deixa para lá e tentar seguir em frente sabendo que nunca terá seu bem de volta. E quem vai julgá-las? Ninguém. Afinal, todos sabemos do estresse e gasto de energia que é para tentar ter alguma resposta das autoridades, mesmo após toda a burocracia de fazer um BO e apresentar o rastreio do aparelho. Mas quem estaria por trás de toda essa operação? No coração de Shenzhen existe a Shenan Middle Road, onde há um verdadeiro conglomerado de lojas de iPhone e centros de reparação e troca de aparelhos. Mas o ponto que mais chama a atenção daqueles que investigam o esquema é que uma fábrica da Foxconn está a alguns minutos da Shenan Middle Road. Aqui os teóricos da conspiração fazem a festa. Isso porque a Foxconn é a fábrica que produz iPhones e a principal delas fica em Shenzhen. Dessa forma, alguns acreditam que a Foxconn esteja financiando todo o esquema global que leva iPhones roubados para a cidade chinesa. E por que ela faria isso? Simples, para reutilizar os componentes retirados dos aparelhos furtados e assim economizar na produção dos novos. Existe confirmação sobre isso? Não. Portanto, trate com muita cautela. Porém, nos últimos anos, borbulharam notícias relatando que funcionários da Foxconn faziam parte de um esquema semelhante e que lucravam milhões com isso. As autoridades até que tentam, no auge de suas competências, combaterem esse problema. O Brasil já criou um cadastro nacional de telefones roubados e endureceu as leis para aqueles que são receptores de dispositivos assim. Mas a lei não é realmente efetiva para coibir a prática. Como eu disse no início do vídeo, uma infinidade de coisas pode acontecer ao ser assaltado e levarem seu smartphone. Se ele for parar do outro lado do mundo, em Shenzhen, ele será desmanchado ou revendido com o número de série alterado. Parecerá novo em folha, mas isso não é o pior. Acredite em mim. O pior seria você ser furtado e, por qualquer razão que seja, seu celular estar desbloqueado ou conseguirem desbloqueá-lo. Aí, meu amigo, a situação é muito pior. Imagine um bandido tendo acesso não só à sua privacidade e contatos, mas às suas informações mais importantes, como a conta bancária. No ano passado, repercutiu o caso de um morador de São Paulo, chamado Bruno de Paula, que teve o telefone roubado no semáforo. Poucos minutos após o ocorrido, quando ele já estava em casa, conseguiu acessar sua conta bancária no Nubank por outro celular e percebeu que num curto espaço de tempo já haviam levado R$ 27 mil.
R$100.000. Não parou por aí. Mesmo tendo entrado em contato com o Nubank e outros bancos que utilizava, os ladrões continuaram usando a conta dele, chegando até mesmo a pedir empréstimos. No total, eles movimentaram R$143.000 na conta de Bruno. O caso ressaltou não só como temos que estar atento com nossos celulares fora de casa, mas também como a segurança digital dos bancos é frágil. Perder seu celular é algo perigoso em todos os sentidos da atualidade. Perder ele pode significar perder tudo. Caso você seja furtado em qualquer parte do país, seja São Paulo, Espírito Santo, Paraná ou Acre, as chances do dispositivo parar na China, tanto em Shenzhen quanto em Hong Kong, são consideráveis, mas não tem como evitar ser roubado. Muitas vezes estamos à mercê da bandidagem nesse país. Por isso é importante manter senhas fortes em todos os seus aplicativos. Se possível, utilizar um celular reserva e ter uma atenção triplicada quando andar na rua. Porque uma vez que o seu celular não está mais com você, ele pode estar em qualquer parte do mundo, literalmente. A fábrica da Apple em Shenzhen esconde um segredo macabro. Ela é lar de uma epidemia de suicídios. Eu te conto tudo isso detalhadamente no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!